Nesta aula, iremos fazer o estudo sobre a distribuição normal. Porém, primeiramente, precisamos definir o que é uma variável aleatória contínua. Uma variável aleatória x, definida sob o espaço amostral S de um experimento aleatório, que assume valores no intervalo de números reais, é dita uma variável aleatória contínua. E a atribuição de probabilidade, no caso contínuo, se dará com o uso da função de densidade de probabilidade. Ela é o correspondente à função de probabilidade no caso das variáveis aleatórias discretas. A nossa função de densidade de probabilidade define uma curva. E a partir do cálculo da área dessa curva, delimitada por um intervalo, podemos obter a probabilidade associada a esse intervalo. Assim sendo, para caracterizar completamente uma variável aleatória contínua, precisamos conhecer a sua função de densidade de probabilidade. E para cada tipo de variável aleatória contínua, teremos um tipo de função. Da mesma maneira acontecia lá com as variáveis, com os modelos, de variáveis aleatórias discretas, que tinha a sua função de probabilidade específica. Mas nessa aula a gente vai tratar unicamente da distribuição normal, também chamada de distribuição gaussiana ou ainda o modelo normal, que é o modelo mais importante de variável aleatória contínua, tendo em vista o seu potencial de aplicabilidade. Então, uma variável aleatória contínua x tem distribuição normal se sua função de densidade de probabilidade é dada por a f de x é igual a 1 dividido por sigma vezes raiz de 2π vezes e elevado a menos 1/2 multiplicado por x menos μ dividido por sigma ao quadrado. E nós temos que o nosso x, nesse caso, ele vai variar entre menos infinito e mais infinito. A gente não tem um teto, como tínhamos lá na binomial. E a notação que a gente vai usar para indicar que x tem uma distribuição normal é a seguinte. X segue um modelo normal com parâmetros μ e sigma2, onde μ, já falamos em alguma das nossas aulas anteriores, é a média da variável aleatória. E o sigma2 é a sua variância. E essa função de densidade define essa curva aqui em forma de sino. Eis aqui a função de densidade da distribuição normal. E qual é o efeito, dos parâmetros μ e sigma2 sobre essa densidade? Vamos observar nesse gráfico. Temos aqui, na primeira curva, uma variável aleatória contínua com distribuição normal, cuja média é igual a 0 e a sua variância é igual a 1. Ao seu lado, em vermelho, também temos uma outra variável contínua, porém a média dela agora é igual a 3, então houve esse deslocamento. Entretanto, há uma grande similaridade entre as curvas, dado a sua igualdade de variância. Em lilás, temos aqui uma distribuição com uma média maior, igual a 6. Então, ela está mais à frente das duas anteriores. E nós iremos compará-la com essa curva verde, dessa variável cuja média também é 6. Mas em que elas diferem? Elas são diferentes. Elas são diferentes no que tange a sua variância. Enquanto a variância dessa curva lilás é 0,25, temos que na curva verde ela é igual a 4. Então, eu tenho valores mais próximos concentrados ao redor da média na curva lilás, ao passo que na curva verde eu tenho os valores um pouco mais afastados em relação à sua média. Exemplos de variáveis que podem ser modeladas pela distribuição normal: o peso, a pressão sanguínea, o tempo de germinação de uma semente ou ainda o nível sérico de colesterol. Propriedades da distribuição normal. A função de densidade de probabilidade da normal, a f de x, ela é simétrica em relação a μ, a média. A gente pode perceber isso lá no gráfico da densidade, na forma de sino centrado em μ.
A função de densidade, ela vai tender, a probabilidade vai tender a zero quando eu vejo que o meu x está tendendo para mais ou menos infinito, ou seja, valores mais extremos têm pequena probabilidade de ocorrência, ao passo que o máximo de f de x se dará para valores ao redor da média. Temos ainda que, por se tratar de uma curva simétrica, né, a média será igual à mediana, que por sua vez será igual à moda. E, finalmente, a área abaixo da curva de densidade é igual a 1. Isso para qualquer função de densidade de probabilidade. Haja vista que ela vai espelhar o quê? A probabilidade relacionada ao espaço amostral, ao conjunto de possíveis resultados. As probabilidades para o modelo normal são calculadas com o auxílio de uma tabela denominada tabela de áreas sobre a curva normal padronizada. Em geral, quando se tem uma variável aleatória contínua, é necessário fazer a integração da função no intervalo de interesse, mas isso não ocorre com o caso da distribuição normal. E ainda, para se evitar a multiplicação de tabelas, ou seja, tendo em vista que eu tenho uma média, um sigma 2 para cada fenômeno meu de interesse, o que ocorre? Nós faremos uso de uma transformação na nossa variável de interesse x, que conduzirá sempre ao cálculo de probabilidades com uma variável cujos parâmetros serão 0 e 1, ou seja, média igual a 0 e variância igual a 1. Eu vou transformar a minha x com a sua média específica, com a sua variância específica, numa variável padronizada, cuja média é 0 e cuja variância será igual a 1. E como a gente vai fazer isso, pessoal? Então, a gente vai definir uma nova variável, a z, a nossa normal padrão. E como eu vou chegar no valor de z? É muito simples. Eu vou pegar o meu valor de x, que eu tenho interesse, vou subtrair dele a média e dividir pelo desvio padrão. Pessoal, atenção, o parâmetro da normal é sigma 2, mas no momento da padronização eu vou trabalhar com sigma, a raiz quadrada de sigma 2. De tal forma que após fazer essa transformação, a aplicação dessa expressão, eu chego em z, que é uma normal 0 e 1. E ela é denominada normal padrão ou normal reduzida. Então, agora eu tenho aqui valores não mais de x e sim de z. Seguindo aqui, né, a nossa distribuição, né, se comportando como uma normal, a função de densidade está aqui em forma de sino. E a partir desses valores padronizados da nossa variável x, a gente então vai chegar nos score padronizados ZI. Eu não tenho mais valor de x, eu vou trabalhar agora com valor de Zzinho, ZI. Reparem ainda que a minha x ela pode variar de mais ou menos infinito, ao passo que o z ele vai trabalhar, vai operar em geral no intervalo de menos 4 a 4, não mais do que isso. Também quero chamar a atenção aqui na relação entre os scores padronizados e as áreas sobre a densidade normal. Pessoal, repare que se eu pego o valor da média, subtraio um desvio padrão ou adiciono um desvio padrão, eu vou contemplar 68,26% dos meus valores. Isso implica que quase 70% dos valores de uma distribuição normal, eles estão a uma distância da média de mais ou menos um desvio padrão. Agora, se eu pego esse valor da média, subtraio ou adiciono dois desvios padrões, eu vou contemplar 95,44% dos meus valores observados, do meu conjunto de interesse, da minha população. Então, a gente vai percebendo que são pouquíssimos casos
que se afastam da média por uma distância de 4 desvios padrões, para mais ou para menos, né? É muito pequena a probabilidade de eu vir a observar a ocorrência de um valor que esteja muito distante da média. A distribuição normal tem isso, né? Ela traz essa questão da ideia do ordinário, que é comum, que é muito frequente, está próximo ao valor da média. Vamos a um exemplo para aprofundar aqui o nosso entendimento. Seja x uma variável aleatória contínua que representa a distribuição dos níveis séricos de colesterol. Para a população de homens de 20 a 74 anos de uma determinada localidade, o nível sérico de colesterol tem distribuição aproximadamente normal, com média de 211 mg por 100 ml e variância de 2.116. Vamos lá. Primeira coisa que eu quero destacar aqui vamos ignorar a unidade de medida aqui, né? Então, vamos trabalhar aqui olhando para o 211 e o 2116, né? Que está em unidades quadráticas aqui, tal como a medida da variância. A gente, primeiramente, vai trabalhar na obtenção dos scores padronizados para os seguintes valores da nossa variável colesterol: 211, 257, 240 e 165. Por quê? É a primeira etapa do nosso trabalho com uma distribuição normal. Eu preciso padronizar, sair de X e chegar em Z. Então, eu já, no enunciado, tenho a informação que X é modelada aqui por uma normal, cuja média é igual a 211, sigma 2, 2116, e sigma é igual a raiz quadrada de 2116, que é igual a 46. Identificou os parâmetros? Escreve dessa maneira aqui, ó, para você não se perder. O que a gente vai fazer? A gente vai padronizar, sair de X para chegar em Z, que nada mais é que aplicar essa continha aqui, pegar o valor de X, subtrair dele a média e dividir pelo desvio padrão. Vamos ao primeiro caso. X é igual a 211. Como é que eu vou transformar esse X aqui em Z? Eu vou pegar o valor de X, que é 211, subtrair dele a média, que é 211 também, e dividir pelo desvio padrão, 46. Isso vai dar zero. No segundo caso, onde X é igual a 257, como é que a gente padroniza? Pega o valor de X, 257, subtrai dele a média, que é 211, e divide pelo desvio padrão. Esse resultado vai ser igual a 1. Então, Zzinho, nesse caso, é igual a 1. X igual a 240. Mais uma vez, vou fazer a subtração pela média, dividir pelo desvio padrão e obter o valor de Z igual a 0,63. Pessoal, atenção, isso aqui não é probabilidade não. O que é isso? Isso aqui é o valor de Z, é o valor de X transformado. E, finalmente, eu tenho o valor de X igual a 165. Mais uma vez, aplico a transformação aqui de Z e vou obter agora que Zzinho é igual a menos 1. Ora, pode o valor de Z negativo? Claro que pode. Pode sim. Então, o valor de 165, ele equivale a menos 1 na nossa variável Z. Tendo obtido os valores padronizados, nossos scores, a gente passa a falar agora da tabela da distribuição da normal padrão. Por quê? Porque é ela que vai nos dar o cálculo da probabilidade. Eu não vou calcular área nenhuma, eu não vou fazer integração de área nenhuma aqui. Eu vou direto pegar a probabilidade com base no valor padronizado da minha variável x que virou z. É o que temos aqui nesta tabela. Há uma variedade de tabelas. No nosso curso, vamos trabalhar com esta tabela aqui, a qual vai operar segundo essa regra aqui. Olha só, vamos ler o que está escrito aqui. Ela vai dar a probabilidade da nossa variável aleatória z assumir algum valor entre o ponto 0 até um zzinho qualquer. Isso será igual a alfa. É o que está contemplado aqui nessa figura. Então, a probabilidade, né, equivale a uma área abaixo aqui da curva de densidade, delimitada por um intervalo, que nesse caso sempre vai partir de 0 até um valorzinho de z qualquer.
Vamos supor, então, que eu quero identificar a área associada com Z igual a 0,63, que nós padronizamos há pouco, no último slide. O que eu vou fazer? Eu vou procurar esse valor de Z aqui na minha tabela. E como eu vou fazer isso? Pessoal, vamos lá. Vejam que o valor de Z é composto por 3 algarismos, um valor inteiro e 2 decimais. Eu vou buscar o valor inteiro e a primeira decimal sempre na direção da linha, conforme está aqui, 0,6. E o terceiro algarismo, que é o meu segundo decimal, ele opera na coluna. Então, para eu chegar no valor de 0,63, eu vou pegar a interseção aqui entre 0,6 mais o 3 aqui e vou finalmente encontrar que a probabilidade associada a ele é 0,2357. Então, dentro da tabela, eu tenho valores de probabilidades, é o que ele está chamando de alfa aqui, probabilidades alfa, todos são valores de probabilidade. E a margem da tabela, o que eu tenho? Valores de Zzinho. E por essa referência, eu vou encontrar não a probabilidade de Z exatamente ser igual, não é a probabilidade de Z ser igual a 0,3, mas é a probabilidade de Z está contido no intervalo que vai de 0 a, no nosso caso, 0,63. Isso é igual a 0,2357. Pessoal, no caso do modelo normal, no caso das variáveis aleatórias contínuas, lembrando, nós não calculamos a probabilidade no ponto. A gente sempre vai trabalhar com probabilidades associadas a intervalos, conforme ficou evidente aqui. Então, lembre que essa probabilidade que você vai calcular na tabela é a probabilidade de Z assumir algum valorzinho no intervalo que vai de 0 até, no caso em questão, 0,63. Vamos aqui continuar com o nosso exemplo, né? X é aquela variável aleatória contínua que representa o colesterol nessa população de homens aqui, cuja média é 211 e a variância é 2116. Vamos, então, finalmente calcular probabilidades. Qual é a probabilidade da gente selecionar dessa população um indivíduo aleatoriamente que tem o colesterol superior a 211? Então, eu quero a probabilidade de X, que representa o colesterol, ser maior do que 211. Qual é a primeira etapa? Padronizar. Então, eu quero a probabilidade de X menos μ sobre sigma ser menor do que 211, que é o valor de interesse que eu tenho aqui na minha questão, menos a sua média dividida pelo seu desvio padrão, né? Porque para chegar em Z, eu preciso pegar o valor de X, subtrair dele a média e dividir pelo desvio padrão. Então, apliquei aqui no X e apliquei aqui no 211. Eu vou ter, então, que X menos μ sobre sigma é igual a Z. E quanto que deu essa continha? Isso dá 0. Essa probabilidade, por definição, é meio. Eu não vou nem precisar ir à tabela. E aqui o que eu vou orientar vocês a fazerem. Pessoal, padronizou? Chegou aqui em Z, desenha a curva. Desenha a curva. Aqui embaixo estão os valores de Z. Vamos fazer a área a qual Z vai ser contemplada nessa questão. Eu quero todo o valor aqui de Z superior a 0. Então, 0 está aqui centrado no meio. Me interessa todo o valor de Z que é maior do que 0. Então, eu tenho toda a área direita da curva contemplada. Se a área abaixo da curva é igual a 1, eu estou trabalhando aqui com uma curva simétrica ao redor de μ, que μ é igual a 0 para uma normal padrão. Então, a probabilidade de Z ser superior a 0 é igual a meio. Fato muito importante esse. Número 2. Vamos obter aqui a probabilidade que o indivíduo, selecionado aleatoriamente, tenha colesterol entre 211 e 257.
Então, eu vou calcular a probabilidade de que o indivíduo, né, assuma na minha variável aleatória x, que é o colesterol, valores entre 211 e 257. O que eu faço agora? Vou padronizar, vou sair de x para chegar em z. Então, como é que eu faço isso? Eu vou pegar o valor de x, subtrair dele a média e dividir pelo desvio padrão. Fiz na primeira parte, faço em x. X menos μ sobre sigma, menor que 257 menos a média dividida pelo desvio padrão. Faço as contas e vou encontrar que 211 menos 211, isso aqui vai dar zero. X menos μ sobre sigma é z. 257 menos 211 sobre 46 dá 1. Então, calcular essa probabilidade aqui é equivalente a encontrar a probabilidade de z está contido no intervalo entre 0 e 1. O que eu preciso fazer então? Vou lá na minha tabela normal. Mas até antes de ir na tabela normal, faz o desenho da curva, pessoal. Olha aqui, desenhei aqui os valores de z, a curva de z, né, a distribuição de z, e fiz um desenho aqui, um destaque da área que eu tenho interesse. Eu quero aqui todo z que vai estar no intervalo entre 0 e 1. Então, eu quero esta área aqui. Aí sim, agora eu vou na tabela buscar quem? O valor de 1. Então, 1 está aqui, olha, 1,00. 1 é equivalente a 1,00. E a probabilidade associada a nesse ponto aqui vai ser igual a 0,3413. Então, lembrando que a probabilidade está partindo de zero aqui. Então, eu vou responder isso direto. A probabilidade de z estar contida no intervalo entre 0 e 1 é igual a 0,3413. Questão número 3. Qual é a probabilidade desse indivíduo ter colesterol entre 165 e 211? Bem, primeira coisa, vamos padronizar. P de x está no intervalo entre 165 e 211, vai ser dado da seguinte maneira. Eu vou pegar o valor de x, subtrair dele a média, divido pelo desvio padrão, aplico também aqui x menos μ sobre sigma, e depois aplico também a transformação aqui no 211. Esse valor aqui vai ficar probabilidade de menos 1, x menos μ sobre sigma é igual a z. E essa outra parte, isso vai dar zero. Então, atenção, pessoal, a probabilidade z está contida no intervalo entre menos 1 e 0. Primeiro aqui, vamos observar a nossa área, né? Ele está aqui, né, à esquerda. Pela propriedade da simetria, eu vou trabalhar com a probabilidade de z estar contido no intervalo entre 0 e 1. Ora, por quê, professora? Porque a nossa tabela de distribuição, a nossa tabela da normal padrão, ela só trabalha com valores positivos. Depois dá uma olhadinha lá, só trabalha com valores positivos. Então, toda vez que eu tiver área no lado à esquerda de 0, aqui um valor de zzinho negativo, eu preciso espelhar essa área para o lado positivo. Então, eu vou ter essa equivalência aqui. E vou chegar à conclusão que a probabilidade de x assumir algum valor nesse intervalo é igual a 0,3413. Na questão número 4, qual é a probabilidade do indivíduo ter colesterol entre 165 e 300? Primeira etapa, padronizar. Então, a gente vai aplicar o z aqui no 165, né? É 165 menos μ sobre seu desvio padrão. X menos μ sobre sigma, depois 300 menos a média, que é 211, sobre 46, que é o desvio padrão. Isso vai ser igual à probabilidade de z estar no intervalo entre menos 1 e 1,94. Pessoal, faz o desenho da curva quando chega aqui nesse ponto em z. O que nós vamos perceber aqui no desenho da curva? Que agora eu tenho probabilidade, uma área no lado negativo e outra área no positivo. O que a gente vai fazer? Para chegar nessa área negativa aqui, eu vou espelhar. Mas, de qualquer forma, quando eu tenho aqui áreas em lados diferentes, eu vou usar a propriedade da soma. Então, eu tenho que a probabilidade de z estar no intervalo entre menos 1 e 0, a gente já calculou, a gente espelhou essa probabilidade de menos 1 e 0 para 0 e 1 e achamos na tabela o valor de 0,3413. E com relação à área de z entre 0 e aqui quase 2, 1,94,
A gente vai lá na tabela e vai identificar que esse valor corresponde a 0,4738. Então, eu vou fazer a soma, tem que somar aqui, e vamos encontrar o valor de 0,8151, que corresponde à probabilidade de x estar neste intervalo. Questão 5. Qual é a probabilidade do indivíduo ter colesterol superior a 257? Então, vamos lá. Vamos padronizar aqui. X menos μ sobre sigma maior que 257 menos μ sobre sigma. Isso vai ser igual a P maior do que 1. Vamos fazer o desenho. Pessoal, preste atenção aqui. A gente sabe que a tabela ela só vai dar a área partindo do ponto zero. E não é o que ocorre aqui na questão. Eu quero um valor que não está partindo de zero. Então, como eu vou proceder? Vamos fazer a interpretação aqui, porque a tabela ela vai me dar esse valor aqui. Ó. A probabilidade de Z está contido de 0 até um intervalo qualquer. Então, aqui na nossa questão, eu quero esse intervalo começando em 1. Eu tenho como pegar essa probabilidade, mas o que eu desejo é essa daqui, né, que está destacada. O que eu vou fazer? Eu vou, pela definição, que eu tenho conhecimento, que a probabilidade dessa metade da curva, dessa metade positiva, ela equivale a quanto, pessoal? Ela é meio. Eu vou subtrair dela a área a qual eu não tenho interesse, mas é que a tabela me dá, entre 0 e 1. E aí vai restar quem? A minha área de interesse, que é os valores de Z, corresponde aos valores de Z superiores a 1. Então, isso vai ser igual a 0,5 menos 0,3413. Isso é igual a 0,1587. 6. Qual é a probabilidade do indivíduo ter colesterol inferior a 200? Mais uma vez, padronizamos. E eu vou chegar agora aqui a um Z que vai, né, se pretende ser inferior a um número negativo. Vamos fazer o desenho da curva. Então, eu quero aqui uma área que está mais na direção da cauda, né? Tudo bem que ele pega quase toda a metade, mas não é a metade, né? Menos 0,24. Gente, se está no lado negativo, o que eu vou fazer? Eu vou espelhar para o positivo. E aí, vou usar do mesmo raciocínio na questão anterior. A probabilidade de Z ser inferior a menos 0,24 é equivalente à probabilidade de Z ser maior do que 0,24. Vou lá na minha tabela da distribuição normal, da normal padrão, e vou identificar a probabilidade associada a 0,24. Então, fui aqui, 0,2, o segundo decimal está aqui na coluna, isso é igual a 0,0948, e vou subtrair esta área de Z maior do que 0, né? Aquele raciocínio, eu vou subtrair da metade a área entre 0 e o Zzinho qualquer, porque eu quero a área extremidade. E vou obter o valor de 0,4052. Podemos ainda, a partir dos valores dos scores padronizados, obter os valores da variável x. Pessoal, o que eu vou fazer agora? A gente vai fazer o caminho contrário. Primeiro eu dou o valor de x e depois eu pergunto uma probabilidade. Nesse caso, eu vou primeiro pensar numa probabilidade para questionar qual seria o valor de x. Então, eu vou, a partir da fórmula aqui de Zzinho, fazer aqui, resolvê-la para x como incógnita. E esse Zzinho, ele vai representar o valor oriundo da normal padrão, da tabela da normal padrão, associada com a área mais próxima do percentil de interesse. Vamos entender melhor isso a partir de um exemplo. Então, vamos retomar o exemplo do colesterol, na qual foi estabelecido um protocolo médico, no qual indivíduos com colesterol acima do percentil 90 deverão fazer um check-up. Então, nessa população, a gente já sabe, né, que ela está distribuída normalmente com uma média de 211. Se pergunta, qual é o limite de colesterol que será utilizado para encaminhar o indivíduo ao check-up? Qual é o valor de X, né, do nosso colesterol? Então, lembrando que X aqui tem
conjunto de parâmetros, eu vou fazer o seguinte. Eu preciso identificar o valor de Z aqui na minha tabela do normal padrão, que delimita abaixo dele uma área de 90%. Por quê? Porque eu estou trabalhando com percentil 90. Ou seja, eu preciso pensar que valor aqui vai me resultar numa probabilidade de 90. Ora, se eu quero percentil 90, eu estou varrendo quase toda a curva, né, pessoal? Eu estou pegando os valores inferiores a zeros, e os negativos, e vou pegar uma parte do positivo. Mas até que parte é essa? Eu vou vir na minha tabela. Por quê? Inferior a zero é a metade lá da esquerda, da meio. E qual vai ser essa outra metade aqui? Quanto que resta para chegar a 90? 0,90? 0,4. Então, eu vou vir dentro da tabela, porque agora eu estou aqui na probabilidade, e vou procurar o valor mais próximo a 0,4. Eu vou pegar esse daqui, o 0,4015. Em geral, eu pego depois o valor seguinte. Não tem, você frequentemente não vai encontrar o valor exato. E daí, temos que a probabilidade de Z estar contido aqui, nesse intervalo entre 0 e 1,29, vai dar 0,4015. Então, a tabela me trouxe aqui esse valor de Zzinho, que foi identificado com base no percentil 90. Então, a gente tem, vou aplicar a fórmula anterior, que x vai ser igual ao valor da média mais o valor de Zzinho vezes o desvio padrão. Isso vai dar igual a 270,34. Então, todos os indivíduos com valor de colesterol superior a 270,34 serão encaminhados para a realização do check-up. Nós terminamos, então, a nossa aula aqui nesse ponto. Chama atenção para a padronização, a consulta na tabela e fazer o esboço da curva. São passos importantes na compreensão e na realização do problema. Não deixem de fazer a lista de exercício e até a próxima, pessoal!